da cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Vanderlei, agora sou eu, Manuel, falando, né? Eu fui uma criança que se divertiu muito, tem as melhores lembranças da Cidade da Criança. E eu fui uma das crianças que correu atrás da Turma da Mônica, dentro desse parque, né? E eu li durante a minha pesquisa para escrever o livro que quando tiraram a Turma da Mônica daqui, os funcionários sentiram muita falta. E eles se vestiam de Turma da Mônica para continuar tentando manter, mas não podia manter por várias questões, né? E eu me tornei um escritor, por acaso eu acabei trabalhando com a Turma da Mônica e eu escrevi um livro onde eu trago definitivamente a Turma da Mônica de volta para a Cidade da Criança. E é uma homenagem que eu estou fazendo a todos os funcionários, simbolicamente entregando esse livro para você. Inclusive a Turma da Mônica ela foi retratada como elas eram retratadas nos anos de 1970. Então eu te passo simbolicamente para acabar de vez com essa tristeza que um dia teve nesse parque. Olha, para mim é uma honra receber esse livro em homenagem ao parque e aos funcionários da Cidade da Criança, e de fato é verdade. Quando a gente comenta da Cidade da Criança e a Turma da Mônica, muitos funcionários ainda relembram e ainda comentam inclusive do Jotalhão, que era o elefantinho que ficava aqui na nossa fonte principal aqui. Então para mim é uma honra receber e eu fico muito contente porque eu sou um fã desde criança da Turma da Mônica, né? Eu tive a revistinha número 1 da Turma da Mônica. Então eu fico muito contente mesmo. Muito obrigado. Meu nome é Vanderlei Aparecido Beltrán. Eu nasci em 23 de abril de 67. Sou aqui de São Bernardo do Campo mesmo, do Baeta Neves, onde eu passei toda a minha infância. Fiz ali meu primeiro pré-primário. Estudei ali na antiga Escola Estadual de Primeiro Grau do Alto do Baeta Neves, que depois virou Golfredo Teixeira Teles. E minha infância toda foi ali. Tanto na escola, como também frequentei o CREC. Na época o CREC era uma novidade, né, que é o Centro Recreativo, Esportivo e Cultural do Baeta Neves. Ali foi por onde eu passei minha infância. Baeta Neves era um bairro bem popular. Normalmente os moradores eram oriundos das indústrias automotivas de São Bernardo, né? Volkswagen, Mercedes, né? Então era um bairro operário e a criançada vivia assim de uma forma bem extrovertida, bem livre. A gente brincava muito na rua, tinha muita brincadeira. Como eu já estudava na escola pública, o meu primeiro contato com a Cidade da Criança foi através da escola. A primeira vez que eu vim na Cidade da Criança foi um convite que foi feito dentro das escolas. Na época, se eu não me engano, era ProTour, que era a empresa mista que cuidava da questão do turismo de São Bernardo e lazer, e eles iam nas escolas convidar os alunos para vir para a Cidade da Criança e entregava para a gente um convite. Então nós viemos com a escola para cá uma vez, foi a única vez que eu vim para a Cidade da Criança com a escola, e uma única vez que eu vim aqui com meu pai e minha irmã. A situação, vamos dizer assim, não era muito fácil, né? A questão de recreação não era assim tão comum, principalmente para as pessoas assim que vinham assim, de uma situação um pouco mais carente, né? Uma situação de mais vulnerabilidade. E eu vim aqui na Cidade da Criança apenas uma vez com meu pai, tanto que só veio eu, meu pai e minha irmã, né? Na época eu lembro bem que a Cidade da Criança ela tinha muito mais playground do que brinquedos eletroeletrônicos, né? Ainda era um parque mais, como que se fosse aquela da Lauro Gomes, era mais um playground enorme, com muito gira-gira, muito escorregador, muito brinquedo de atividade física mesmo das crianças. Nessa época que a ProTour fez o convite para a gente vir para cá, eles incentivaram a gente a fazer a carteirinha. Só que na época a carteirinha ela não dava uma gratuidade completa na Cidade da Criança, né? Então mesmo com a carteirinha você tinha que pagar alguns brinquedos, tudo não era, na época não era exclusivo da prefeitura, já tinha os brinquedos particulares, né? Entre essas primeiras 2 vindas minhas à Cidade da Criança e a minha adolescência, é que em 1980 meu pai foi demitido da Volkswagen. Aí quando meu pai foi demitido da Volkswagen, a gente teve aquele sonho do cidadão de São Bernardo de arriscar a vida no interior.
Então nós fomos para o interior e passamos 5 anos na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Então nós nos afastamos aqui do centro de São Bernardo. Então isso também impediu que eu frequentasse a cidade da criança. Um emprego numa empresa ali em Diadema chamada Cris Metal. Foi meu primeiro emprego numa metalúrgica. Trabalhei 3 anos lá. Depois eu fui para a Brastemp, né? Eu acho que quem morou em São Bernardo, quem atuou em São Bernardo sabe o sonho que a gente tinha de trabalhar ou na Volkswagen ou na Brastemp. E eu consegui entrar na Brastemp, trabalhei 3 anos na Brastemp, até o fechamento dela em 2002, se eu não me engano. Ou, perdão, em 92. Aí, em 1992, quando a Brastemp fechou, a Prefeitura de São Bernardo abriu, se eu não me engano, foi o segundo concurso que a Prefeitura de São Bernardo abriu. Depois de 88, quando se estabeleceu que teria que ser contratação da Prefeitura no Estado para o concurso público, se eu não me engano, foi o segundo concurso da Prefeitura. E tinha uma vaga específica para operador de equipamentos especiais. Isso me chamou a atenção. O que seria operador de equipamentos especiais? E eu fui procurar saber e tomei conhecimento que seria para trabalhar na cidade da criança. Isso me chamou a atenção. Falei, poxa, eu fui na cidade da criança na minha vida 2 vezes, né? Fazia anos que eu não tinha vindo mais aqui. Eu falei, eu vou tentar esse concurso. Aí eu fiz o concurso e no ano de 92... eu fiz o concurso, inclusive, um fato curioso, né? Eu tinha saído da Brastemp, eu estava desempregado há quase 1 ano já, né? Aí eu fiz o concurso e eu fui o primeiro colocado para operador de equipamentos na cidade da criança. Tinham 2 vagas. Eu fui o primeiro colocado com 99,5, se eu não me engano, de aprovação. E o segundo colocado foi um colega meu que trabalhou aqui comigo, infelizmente já nos deixou, o seu João Vargas, que eu tinha um extremo carinho por ele. Ele foi o terceiro colocado, o segundo colocado abriu mão. Aí veio trabalhar aqui eu e o seu João Vargas. Isso em 1993. Eu comecei na Cidade da Criança no dia 19 de janeiro de 93. E um fato curioso de tudo isso é que quando eu entrei na Cidade da Criança, a minha filha que hoje já está com sua idade já de 32 anos, ela estava prestes a nascer. Eu entrei aqui em janeiro de 93 e ela nasceu em março de 93. Então a minha filha, essa minha filha do meio, ela entrou comigo na Cidade da Criança, vamos dizer assim. E foi bem legal porque ela teve a oportunidade de usufruir muito daqui, por conta de eu ser funcionário. Na época eu tinha ela e tinha meu filho mais velho, então os dois me acompanhavam muito aqui na Cidade da Criança, porque a gente trabalhava aqui de terça a domingo, e feriados, né? Então, o convívio deles comigo era aqui no Parque Cidade da Criança. Eles aproveitaram bastante a minha trajetória aqui no parque. Bem, quando eu entrei na Cidade da Criança, o meu primeiro dia de trabalho, né? Eu já vim aqui, eu lembro, bem interessante, eu cheguei com meus cartões na mão, né? Me apresentei para o supervisor na época, que era o Beto, que era um colega nosso. Eu não tinha ideia mais como que era a Cidade da Criança, porque eu tinha aquela imagem de Cidade da Criança de quando eu vim aqui ainda com meus 7, 8 anos de idade, né? E quando eu retornei aqui, eu já estava com 24 anos para 25 anos, se eu não me engano. E foi uma surpresa, porque aqueles brinquedos tipo playground, gira-gira, aquele monte de escorregadores, aqueles brinquedos mais rústicos que a gente tinha na época, né? Eles tinham sido substituídos quase na sua totalidade. Ainda tinha bastante brinquedo de playground, mas tinha muitos novos brinquedos eletroeletrônicos, né? E o primeiro brinquedo que eu trabalhei na Cidade da Criança foi a roda gigante, né? Eu lembro que tinha 2 operadores na roda gigante. Um deles, eu lembro bem o nome dele, que era o Jean Valadares, e ele que foi o encarregado de me treinar, de me ensinar a operar a roda gigante. Então esse foi o primeiro equipamento que eu trabalhei aqui na Cidade da Criança. Fiquei com ele muito tempo. Aí a gente tinha um sistema de rodízio. Íamos, a cada semana trabalhava num brinquedo diferente. E a prefeitura nessa época tinha passado por um processo muito interessante. Porque na década de 80 a Cidade da Criança realmente passou por uma situação um pouco de declínio, né? Aí houve um acordo entre a prefeitura e uma empresa chamada... Posso falar o nome? Não tem problema, né? Foi feito um acordo com uma empresa chamada Souvenir. E ela bancou uma reforma na Cidade da Criança.
Então essa reforma foi uma reforma muito intensa, muito grande, e fez toda a troca da pintura, todos os equipamentos foram pintados, tanto os prédios como a infraestrutura, como os brinquedos de playground, todos os brinquedos foram pintados por essa empresa, em parceria com a prefeitura, e foi feita uma mega reinauguração. Se eu não me engano, essa mega reinauguração, acho que foi, se eu não me engano, em 89 ou 90, que foi a reinauguração, né? E foi muito grande, muito público, porque como a Cidade da Criança estava praticamente fechada, com essa reinauguração trouxe muita gente aqui para dentro. E a prefeitura ela fez algo diferente que até então não tínhamos. Até então, as empresas que trabalhavam aqui, tinha a empresa da ProTour e depois ProSBC, que fazia a administração pela prefeitura, mas não tinha equipamentos próprios da prefeitura. Eram o que a gente chamava na época de permissionários. Então tinha várias empresas aqui dentro, vários grupos de empresas, cada empresa com seus próprios brinquedos. E a partir dessa reforma que foi feita em parceria com a Suvinil, a prefeitura adquiriu 13 brinquedos próprios da prefeitura. Isso foi muito interessante porque a partir da aquisição desses brinquedos, entre eles roda gigante nova com 16 cadeirinhas, o barco Viking da prefeitura, pista de bate-bate, que é a pista de choque, um brinquedo muito conhecido que o pessoal gostava muito, que era o Ferrovia Madeira Mamoré, que era na região transamazônica. Tinha o Jacaré, que também era um brinquedo da prefeitura, que era um barco que circulava nos rios Negros e Solimões, lá na Transamazônica, lá embaixo, né, na região mini-amazônica. Então, eram brinquedos da prefeitura e isso dava mais acessibilidade às crianças, porque a partir daí a prefeitura conseguiu fazer o seguinte critério. Com a carteirinha, a criança tinha direito a 10 ingressos gratuitos que ela podia brincar nos brinquedos da prefeitura. E isso fez com que muitas crianças que nunca tivessem tido oportunidade de vir à Cidade da Criança passassem a frequentá-la, inclusive com incentivo nas escolas. Então as próprias escolas, tanto municipais como estaduais, eram convidadas a vir para a Cidade da Criança e incentivavam as crianças e seus pais a fazer as carteirinhas. Então com essa carteirinha a criança tinha um bloquinho de 10 ingressos e a entrada gratuita, e ainda 50% de desconto nos brinquedos particulares dos permissionários. Eram todos os dias de terça a domingo. Houve algumas restrições, em alguns momentos colocaram só de segunda a sexta, e aí no sábado e domingo só teria os 50% de desconto, que era para beneficiar um pouco, para que funcionasse melhor, né, o parque, né? Porque como a gratuidade fazia com que as crianças viessem para cá, então o público ficava muito grande, né? Conta-se que chegou a ter mais de 20 mil pessoas no dia, aqui, na Semana da Criança, por exemplo, né? A gente chegava para trabalhar de manhã, no estacionamento, a gente encontrava 60 ônibus de excursão. E eram ônibus que vinham de Santa Catarina, Rio de Janeiro, vinha ônibus da Argentina. Parece até estranho, mas nós recebíamos ônibus até da Argentina. E eles vinham para cá, ficavam hospedados aqui nos hotéis aqui da região, faziam o tour, que pegava a Cidade da Criança, Rota do Frango com Polenta e Play Center. Então eles faziam todo esse trajeto e se hospedavam em São Bernardo. Então isso acabava fomentando ainda mais o comércio e o turismo em São Bernardo. A questão da Cidade da Criança, nós tivemos momentos bons, né? E momentos, infelizmente, que foram difíceis. Então, eu entrei em 93, vamos dizer assim, que eu peguei ainda o auge, pós-reforma. O parque ainda estava pujante, brinquedos novos, novidade, público intenso, muitas crianças vindo para cá, inclusive crianças das escolas estaduais e municipais. Porém, com o decorrer dos anos, a gente já percebeu que nós passamos a um processo de decadência. Por que aconteceu isso? Obviamente tem a questão da modernidade, da mudança de perfil das próprias crianças. As crianças elas passaram a ter mais contato com o digital, mais contato com tecnologia. Abriu-se outros parques como o Hopi Hari, o Play Center já estava no auge também da sua
da sua função, mas abriu Hop Hari, abriu outros parques temáticos, parques de águas, né? Isso acabou diluindo um pouco o nosso público. E uma coisa que eu acho bem interessante, que os permissionários, infelizmente, eles não se renovaram. Acredito que isso foi uma situação bem difícil. Os permissionários eram muito bem intencionados, mas também tinham dificuldades para poder renovar os seus brinquedos, para poder trocar. Tínhamos brinquedos tradicionais, por exemplo, como a xícara maluca, que até hoje todo mundo que vem aqui lembra da xícara maluca como um brinquedo fantástico. A casa maluca, por exemplo, era fantástico. Porém, o que a gente percebe é que faltava uma renovação de equipamentos. Brinquedos mais modernos, que fossem mais chamativos, que trouxessem um pouco mais de emoção para a garotada, né? E a gente tentou, enquanto funcionários, nós tentamos fazer algumas colocações tanto para a gerência do parque, como também para os próprios permissionários. De primeiro momento, nós não fomos muito bem compreendidos, digo nós como funcionários, né? Porque funcionários da prefeitura, nós éramos em torno de uns 100 funcionários, entre operação, que éramos operadores e auxiliares de operação, e tinha o pessoal da manutenção e infraestrutura do parque, que eram todos da prefeitura. E os permissionários só cuidavam dos brinquedos deles e da parte de alimentação. Então, nós criamos na época um grupo de trabalho entre os funcionários para tentar mover os permissionários e a prefeitura a fazer um processo de renovação no parque. Porque nós estávamos muito preocupados na época que já fazia-se alguns comentários internamente que esse parque daria um excelente condomínio, por exemplo. Principalmente as áreas lá de baixo. Porque a área aqui, principal, a área de cima, ela tinha sido doada pela família Baeta Neves, pelo que nós sabíamos na época, e havia uma cláusula contratual que não permitiria a prefeitura a fazer nenhuma permuta e nenhuma venda desse espaço por uma exigência contratual. E também houve o tombamento aqui da Vila Redenção, que é onde foi gravada a novela Redenção. Então isso impediria dessa área principal ser vendida ou ser permutada. As duas áreas de baixo, que se chamava de área espacial e área da mini amazônica, pelo que nós ficamos sabendo na época, não havia nenhuma restrição. Então lá eu acho que deve ter em torno de uns 15 mil metros quadrados, que seria suficiente para o empreendimento imobiliário. Isso já era nos anos 99, mais ou menos, nós criamos um grupo que nós denominamos como Fórum Regional em Defesa da Cidade da Criança. Esse grupo ele foi criado pelos funcionários da Cidade da Criança, em especial o Manuel Rosalvo, que trabalhava aí com a gente, ele já é aposentado, eu e mais alguns colegas, e a gente colocava essa questão de defender o patrimônio da Cidade da Criança enquanto patrimônio cultural, histórico e de lazer, e por ser o primeiro parque temático do Brasil. Como eu disse, a gente não foi muito bem interpretado no primeiro momento. Tanto a administração não viu com bons olhos, como também os permissionários, também eles não gostaram muito da ideia, porque, de certa forma, eles se sentiram um pouco constrangidos, porque a gente questionava justamente isso. Falta de propaganda, falta de renovação, a necessidade de você investir mais na questão de equipamentos da Cidade da Criança, e isso incomoda um pouquinho. Porém, com o passar do tempo, isso foi em 99, 2000, 2001, a gente percebeu que a situação foi ficando cada vez mais agravada. E a gente procurou o apoio, então, da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Fomos recebidos na Câmara Municipal pelo vereador, na época, Aldo Santos, que era um professor. Acho que por questão de ele ser professor, isso ajudou bastante, porque ele se identificou com a questão e ele nos apoiou. Então o vereador Aldo Santos nos deu o primeiro apoio, o vereador Zé Ferreira também nos deu um apoio, inclusive os nossos materiais que a gente fazia, a divulgação que a gente usava os gabinetes dos vereadores para tentar chamar a atenção da comunidade como um todo, né, para a questão da Cidade da Criança. Esse fórum regional foi interessante porque a gente conseguiu mobilizar, na época, o Ademir Médici, do Diário do Grande ABC, ele esteve com a gente. O Brito Júnior, da Rede Globo, esteve com a gente, aqui também na Cidade da Criança.
O Diário do Grande ABC nos apoiou com algumas entrevistas e o Diário Regional do Grande ABC, que era ali em Diadema. Tem o jornal Diário e o jornal do Grande ABC, que era do mesmo grupo. Se não me engano, a jornalista chamava-se Rosana, se eu não me engano, o nome dela era Rosana. E eles nos apoiaram muito, a gente conseguiu fazer muitas matérias de primeira capa, assim, de primeira página, né? Justamente com essa questão da temática Cidade da Criança. Qual que era a nossa grande preocupação? O fechamento do parque. E a gente resistiu, nós conseguimos resistir por um bom tempo. Na época, o presidente da Câmara era o Walter Tavares, se eu não me engano, Walter Tavares, ele também é aqui do Baeta. Ele cedeu para a gente espaço na Câmara Municipal para a gente fazer reuniões. Quando os permissionários perceberam que realmente a situação estava um pouco delicada, eles se juntaram a nós. Então aí nós conseguimos ter o apoio de alguns lojistas, entre eles a dona Catarina, o Marcos, o próprio grupo do seu Alexandre, o seu Espadella, que eram os permissionários maiores aqui da Cidade da Criança. Eles passaram a ver a gente com uma ótica um pouco mais simpática. Eles entenderam que a nossa ideia era o cuidado e a preservação da Cidade da Criança. Isso custou um pouco para a gente, né? Não foi fácil, nós conseguimos resistir até o ano de 2000, até 2002, mas infelizmente entre 2002 e 2003 a Cidade da Criança foi definitivamente fechada com a expectativa de uma reforma. Eles queriam mudar o conceito da Cidade da Criança, deixar de ser um ponto turístico para ser uma cidade-escola, como se fosse, por exemplo, o Parque Sabina de Santo André ou o Catavento, né? Fazer um parque-escola aqui, quer dizer, tirando um pouco essa questão turística do parque, essa questão temática do parque. E o parque ficou fechado até o ano de 2009. Né? Foi de 2003 para 2004 até 2009 o parque ficou fechado. E só reabriu então no ano de 2010. Como eu sou procurador, e aí a gente está falando do auge, teve também a decadência da Cidade das Crianças, eu acompanhei no dia em que teve, vamos dizer assim, não vou fazer uma intervenção, mas no dia que o município foi lá, porque o município, houve uma demanda do MP, porque os brinquedos lá estavam pondo em risco a vida das crianças por falta de manutenção. Então o Ministério Público pediu uma providência, ou fecha, revitaliza, etc. Então o município foi fechar a Cidade das Crianças. E a Cidade das Crianças, quer dizer, aqueles brinquedos, eles eram depermissionários. E aí teve uma resistência desses permissionários com o cuidado também com os brinquedos, etc. E eu fui lá, como procurador, inclusive, para dar suporte, para orientar também, até conversar lá com a resistência. Né? E eu fui ver se tinha lá o prédio e se tinha as fotos. Nós fomos espalhados pela prefeitura, né? Eu fui retirado antes do fechamento do parque, porque a administração meio que entendeu que se eu tivesse aqui talvez fosse um empecilho, né? Para a administração conseguir fazer essas mudanças que eles queriam. Eu era estatutário já, né? Sou concursado, e eu era meio que um líder também do Fórum Regional em Defesa da Cidade da Criança. Né? Eu e o Manuel Rosalvo nos destacávamos, né? Nesse quesito. Então, em 2002, eles me retiraram daqui, me mandaram para um outro departamento. Eu fiquei à disposição da SU, que foi o período que eles conseguiram, então, fechar a Cidade da Criança, e ficamos aí fechados aí por vários anos, né? E foi bem traumático esse fechamento, né? Esse fechamento foi traumático tanto para os funcionários da prefeitura, que foram distribuídos por vários setores, muitos foram para a educação, outros foram para outros setores como a SO, a SU, e os permissionários, eles foram tomados de, como que eu posso dizer? Eles foram surpreendidos, porque o fechamento da Cidade da Criança ele ocorreu de uma forma traumática
na antevéspera da Semana da Criança. Eles já estavam com todos os insumos comprados para se preparar para a Semana da Criança, que era a semana tão esperada. E eles chegaram para trabalhar de manhã cedo e tiveram a surpresa do parque estar interditado. Então foi muito traumático o fechamento. Não conseguimos ter uma reação à altura. Os permissionários tentaram resistir, pelo que eu fiquei sabendo, porque eu já não estava mais aqui, mas foram vencidos pela administração, porque não havia-se o que fazer, né? Eles chegaram com laudos técnicos e com força policial, e o parque foi literalmente fechado. Eu estava trabalhando na SO, na época, na Secretaria de Obras, e eu tomei conhecimento que a reforma do parque estava correndo, inclusive fizeram vários prédios aqui dentro do parque, prédios que, ao meu ver, como funcionário, seriam de certa forma desnecessários, porque não atenderiam à demanda turística de São Bernardo, mas isso é uma outra história. E quando foi no final de 2008 para 2009, se eu não me engano, a gestão que tinha iniciado a reforma anunciou a reabertura da Cidade da Criança, no primeiro momento. Foi um período de transição. Eles fizeram um ato em si de entrega da Cidade da Criança, só que com um detalhe: a Cidade da Criança não tinha mais brinquedos. Ela estava totalmente desprovida de equipamentos. Então foi uma situação bem estranha, porque você entrega um novo projeto pronto, que era a Cidade Educativa, a Cidade da Criança. No entanto, ela não tinha equipamentos, a não ser aqueles equipamentos fixos que eram da prefeitura, que era o submarino, que estava lá embaixo ainda, porque o tanque é enorme, né? Então não teria como se desfazer dele, e o teleférico. O restante dos equipamentos não existiam mais, nem mesmo os da prefeitura, que eram 13 antigamente. Então se entregou à cidade um equipamento pseudo-aberto, porém sem funcionamento. Isso me chamou muito a atenção, porque era a época da transição do novo governo. O governo anterior fez a entrega na transição do novo governo e espalhou faixas na cidade toda dizendo: olha, Cidade da Criança reinaugurada a partir do dia tal. Aí eu chamei a atenção do pessoal da prefeitura na época, eu falei assim: gente, eu estou achando muito estranho, porque tem um monte de faixa em São Bernardo dizendo que a Cidade da Criança está aberta, mas ela não tem condições de atendimento ao público, não tem nem funcionários, porque os funcionários não estavam mais alocados aqui. E aí a gente chamou a atenção da prefeitura nesse sentido, na época, fomos atendidos, foi suspensa a abertura da Cidade da Criança, ela foi aberta provisoriamente e em seguida o novo governo que assumiu, que na época era o governo Luiz Marinho, ele suspendeu a abertura da Cidade da Criança já em janeiro, falou: não, gente, não tem condições. Aí foi suspenso para se correr atrás dos novos equipamentos, porque precisava ter um grupo que atuasse aqui com novos equipamentos. Então foi encontrado de uma forma estratégica, foi aberta uma concorrência, um chamamento público para que empresas que tivessem interesse em atuar na Cidade da Criança. Foi quando surgiu a ideia do Aquário de São Paulo. Então aí, na época, o Aquário se predispôs a assumir os brinquedos e veio para cá e trouxe os novos equipamentos para a Cidade da Criança. Com essa nova inauguração, que aí eu tive o prazer de vir, eu fui convidado a vir para a inauguração, e foi muito interessante porque um dos atos de inauguração foi feito em frente ao submarino, né? E eu estava lá. Então o Aquário de São Paulo assumiu a administração do parque, né, com uma empresa própria, que se não me engano eles criaram uma empresa específica para administrar os brinquedos da Cidade da Criança, que era, se eu não me engano, era a Nova Cidade Empreendimentos, para cuidar dos brinquedos da Cidade da Criança, e eles assumiram então os equipamentos. Nessa época, eu vim para cá como convidado para assistir a inauguração, porém eu trabalhava no Paço Municipal, no 11º andar. Então eu acompanhei a certa distância toda essa nova etapa,
mas eu já acompanhei dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, que era administrado pelo secretário Jefferson José da Conceição. O Jefferson, na época, ele pegou a Cidade da Criança em reconstrução. Então foi difícil no primeiro momento, porque nós, como eu disse, nós não tínhamos mais equipamentos, não tínhamos mais praça de alimentação, não tínhamos mais como atender o público, e ele teve que correr atrás para trazer o novo empreendimento a funcionamento na Cidade da Criança. Eu lembro bem que o Jefferson, na época, me chamou, e ele sabia que eu tinha trabalhado aqui, me fez algumas perguntas, e perguntou para mim se eu teria alguma pessoa que eu via nessa pessoa assim, algumas características para assumir a gerência da Cidade da Criança. E eu lembro que eu falei da Tuca. A Tuca, o nome dela, na verdade, é Dani, né? Mas a gente chama ela de Tuca. E eu falei com o secretário Jefferson que ela seria uma pessoa ideal. Por quê? Porque ela era formada em turismo e estava cursando eventos. Então, as características dela seriam bem interessantes para a Cidade da Criança, naquele momento de transição. Aí a Tuca veio para cá e gerenciou esse parque durante todo o período de transição. Foi um período difícil, a gente conseguiu, a partir então da nova administração, o Aquário de São Paulo, e conseguimos fazer com que a prefeitura fosse atuante na Cidade da Criança. A prefeitura administrava todo o parque e apenas os brinquedos eram de administração do aquário. Então a gente fazia uma administração em parceria com eles. E a Tuca era a nossa responsável do parque. Então foi bem interessante. Nessa época, inclusive, nós tivemos o advento de um projeto que a Tuca trouxe para cá, que era dos monstros da Noite do Terror, que foi algo muito interessante. O parque funcionava das 9 às 6 da tarde. Quando eu encerrava às 6 da tarde, iniciava a Noite do Terror. Foi um período muito interessante. A Cidade da Criança é uma coisa curiosa, né? Como é um setor público, é um parque público, e os interesses são diversos, né? Então há muitos interesses. Como eu disse lá no começo, cogitou-se várias coisas, inclusive empreendimentos imobiliários. A gente não sabe se ao certo isso era uma verdade, mas é o que corria entre nós. E essa questão de ser público e privado é um pouco complicado. Por quê? O setor público ele visa o bem-estar social, que seria trazer a criança e o acolhimento. E o setor privado, obviamente, ele se interessa apenas pelo lucro, que faz todo o sentido no conceito privado, óbvio. O que aconteceu a partir de 2016? Com o final do governo anterior, o Luiz Marinho ele manteve a Cidade da Criança como ponto turístico e ele manteve a Cidade da Criança como público. Ele, apesar de ter uma empresa privada trabalhando aqui, ele manteve a Cidade da Criança como setor público. A partir do final de 2016, entrando para 2017, o conceito mudou um pouco. Que aí se entendeu que a prefeitura não deve cuidar de turismo, por exemplo, e deveria entregar totalmente ao setor privado. E aí veio o que a gente chama de concessão. Aí, a partir de 2017, com o novo governo que assumiu, eles passaram a discutir, então, uma concessão total da Cidade da Criança para a iniciativa privada. Então, a prefeitura deixou a administração do parque. Hoje, nós não administramos mais a Cidade da Criança e a administração do parque é exclusivamente privada, que hoje é uma empresa, o mesmo grupo, só que agora com uma concessão por, acho que 20 anos, se eu não me engano. Eu sou funcionário da prefeitura ainda, né? Porque eu trabalho no espaço dentro do parque, que é um espaço da prefeitura de informação turística. Então nós temos o gabinete do prefeitinho, que é para manter a história viva. Apesar de ter a concessão, na concessão foi colocado como cláusula que a prefeitura manteria o gabinete do prefeitinho para manter a história do parque. E por aqui ser uma área tombada,
Então a gente tem que preservar essa área tombada. Então vamos dizer que a prefeitura está aqui dentro ainda para que seja mantido as características históricas da área tombada da Cidade da Criança. Então nós temos a Vila Redenção, o gabinete do prefeitinho e o nosso centro de informações turísticas, que é onde eu trabalho. Então, uma curiosidade da Cidade da Criança são as suas alterações e planta, né? Como eu disse no início, nós temos 3 áreas, né? A área principal, que é a área tombada, que é essa área onde nós estamos, onde que tem o gabinete do prefeitinho, a Vila Redenção, todo esse espaço histórico, que é a área tombada e protegida em lei. Essa área aqui é importante. Mas nós temos mais 2 áreas, que é a antiga área espacial, que era da época da conquista da Lua, da década de 70, da Apolo 11, e temos a área mini amazônica, que é na outra extremidade do parque, onde nós temos o Teatro de Manaus, a alfandegaria, o portal de Manaus e o Rio Negro e o Rio Solimões. Uma curiosidade, né? Às vezes as pessoas perguntam, porque antigamente você ia pelo teleférico e você passava por cima do trenó aquático, ou splash, ou como alguns chamam, e as pessoas se confundem um pouco, porque hoje o splash está em outra localidade, né? Só que se você reparar, o splash que nós temos hoje é um mini splash. Ele é um splash que tem uns 2,5 metros, 3 metros de altura. E o splash que ficava debaixo do teleférico era um enorme, que tinha uns 6 a 8 metros de altura, que era muito maior, que pertencia ao grupo Grand Tour, que era do seu Alexandre, Narciso Alexandre. Então ele ficava bem debaixo do teleférico. Em frente ao splash ficava o Pequeno Mundo Encantado. Então na minha cabeça eu tenho mais ou menos um mapa daquela época, de 93. Então você tinha o splash, o Mundo Encantado em frente, a torre de aviação, que era a torre do avião, porque o avião ficava ao lado da igreja. Aqui é a igreja da nossa Vila Redenção. Porque esse espaço atrás da igreja, ele não existia enquanto prédio. Ele era todo aberto e ali nós tínhamos a roda gigante da prefeitura, o avião DC-3, a pré-história, que era um túnel onde tinham os animais pré-históricos, e tínhamos um carrossel. E ali não tinha nenhuma construção de alvenaria, ali era um campo aberto. Então essas plantas elas foram modificando com o passar do tempo. Então, por exemplo, na portaria de entrada, você chegando na portaria do lado esquerdo, você hoje tem um carrossel. Ali, na verdade, era o nosso twister, que era da prefeitura, que era aquele twister grande, aquele que gira em alta rotação e sobe com a elevação do hidráulico. Esse era o nosso twister. Descendo era o submarino e ao lado o teleférico. Então, mais ou menos eu tenho na minha cabeça a planta antiga e agora a planta atual. Mas realmente mudou muita coisa. Tínhamos 2 passarelas. Descendo aqui a área da Vila Redenção, quando a gente chegava próximo da área espacial, que era a área da Apolo 11, nós tínhamos a primeira passarela de concreto. Porque as ruas que passavam embaixo, elas eram ruas passantes. Elas não eram ruas sem saída. Então elas cortavam o parque por baixo. Então nós tínhamos a primeira passarela que dava acesso à área espacial. Aí nessa área espacial tínhamos Apolo 11, tínhamos o foguetão e tínhamos uma arquibancada onde a gente fazia apresentações circenses. Passando a área espacial, que hoje é a Fazendinha, olha como que mudou, né? Hoje, nesse local é a Fazendinha. Passando a área espacial, nós tínhamos uma outra passarela, que era uma passarela de madeira. E era bem interessante, porque era de madeira total e gradeada em volta, por questão de segurança, e passava por cima da rua. Porque nessa rua, antigamente, era o fórum. Tínhamos o Fórum Civil de São Bernardo. Então essa rua ela passava direto, então ela não era interrompida, não era uma rua sem saída. Aí passava passarelas, você chegava na área mini amazônica e você dava de frente a gente chamava na época de splashinho ou boinhas. Era uma correnteza de rio, ao lado do Rio Negro e do Rio Solimões, que eram umas boinhas que as crianças entravam e faziam todo o percurso na água. E depois vinha o restaurante Chapéu de Palha, inclusive quem teve o prazer de almoçar lá, era maravilhoso, né? Se eu não me engano, o proprietário, eu acho que era o Carlos,
Se eu não me engano, o nome dele era Carlos. E ele atendia tanto a Cidade da Criança como atendia os funcionários do fórum também. Era bem interessante isso. Aí tínhamos o Chapéu de Palha, que era o restaurante, servia uma comida maravilhosa. Aí tínhamos o Teatro de Manaus, que é uma réplica quase perfeita, vamos dizer assim, do Teatro de Manaus, lá do original. Temos depois a Alfandegaria, que é representação também lá de Manaus, e o Hotelzinho, que hoje está em reforma, não sei se, acho que esse ano deve ficar pronto, que ele teve que ser reestruturado para dar acessibilidade. E o Rio Negro e o Rio Solimões, que faziam o Encontro das Águas. Tínhamos também a Ferrovia Madeira Mamoré lá embaixo. A Ferrovia Madeira Mamoré, muita gente não sabe, mas era uma mini montanha-russa, e o nome Ferrovia Madeira Mamoré é uma representação também da primeira ferrovia do norte do país, que era a Ferrovia Madeira Mamoré lá do norte, lá da região amazônica. Então tudo isso tem um contexto histórico. Então, essa questão dos brinquedos da Cidade da Criança, como eu disse, realmente é bem traumático, né? Principalmente para os permissionários, né? Porque nós tínhamos 13 brinquedos da prefeitura, entre eles pista de choque, roda gigante, twister, entre outros. Da prefeitura, só permaneceu no parque o teleférico, que ainda é da prefeitura, mas está em concessão, e o submarino, que é um tanque gigantesco com trilhões de litros de água, então ele está em funcionamento também. Foi reformado pela atual administração e está funcionando. Os demais brinquedos, tanto o trenó aquático grande, que a gente chama carinhosamente de splash, né? Como a Xícara Maluca, como o Pequeno Mundo Encantado, o avião, né? Temos o avião também. E a maioria desses brinquedos foram tirados da Cidade da Criança pela prefeitura, pela administração na época, com uma alegação que os brinquedos estavam deteriorados, que não tinham questão de segurança adequada, e muitos deles foram levados para o piscinão da Pauliceia, que na Pauliceia o piscinão ele tinha uma área livre muito grande e foi acondicionado lá. Os brinquedos da prefeitura, eu não sei dizer o que se sucedeu com eles, se eles foram vendidos, leiloados, eu não sei ao certo o que aconteceu. Esses equipamentos, a gente não sabe de fato o que aconteceu, porque esse foguetão que a gente chamava, que era o escorregador gigante, que tinha uma esteira que a criançada corria, ele simplesmente foi tirado e não se sabe para onde foi levado. Muita coisa foi para esse piscinão. Eu ouvi falar que alguns equipamentos estavam num departamento da prefeitura lá na região do Alvarenga, mas também ninguém soube me dizer para onde foi. O labirinto ele já tinha sido desativado. O labirinto ele foi desativado para dar espaço para o mundo pré-histórico, que o labirinto era na mesma área do mundo pré-histórico. Então ele foi desativado e foi instalado a pré-história no local. O labirinto, eu não cheguei a brincar nele. É interessante, o labirinto eu não cheguei a brincar. A minha irmã chegou aí. Eu lembro que minha irmã falou para mim que ela chegou aí. Eu não cheguei. Na Casa Maluca eu fui várias vezes, aí já em 93, porque como a gente estava aqui dentro, então era comum às vezes a gente ir nos brinquedos, horário dia de folga, horário de almoço, a gente transitava entre os brinquedos. E era um colega nosso que trabalhava lá, então eu participei de algumas sessões. Era Seu Joaquim, se eu não me engano o nome dele. Um senhor fazia o papel dele de uma forma magistral. Era interessante porque ele tinha decorado passo a passo da entrada e saída da Casa Maluca, né? E a Casa Maluca foi totalmente desmontada. Também, pelo que a gente sabe, infelizmente sucateada, né? Foi tudo jogado fora. Quando a gente fala da Cidade da Criança, mexe assim com o nosso sentimento, com a nossa emoção, né? E são muitas pessoas que a gente tem um carinho muito grande. A prefeitura tinha mais de 100 funcionários. Eu não vou me lembrar do nome de todos, né? Mas nós tínhamos uma copeira maravilhosa, a Carlinda, ela até me emociona um pouco quando eu falo, porque ela tratava a gente com uma humanidade maravilhosa, uma pessoa de coração enorme, trabalhou com a gente muito tempo aqui.
A dona Luísa, também copeira, trabalhava com a Carlinda, e a Guida. Eram as 3 que cuidava da gente aqui dentro, né, enquanto funcionários. Ela atendia o pessoal da prefeitura e atendia o pessoal permissionário também. Ninguém chegava lá sem sair com um cafezinho, não tinha isso. Tínhamos o Monsalgo Pimenta, que era um eletricista, o Miranda, que era um pintor, o João, que era pintor também, tínhamos o Valdivino também, tínhamos o Marcos Vergueiro, que era do RH nosso aqui da prefeitura, que trabalhou muito tempo aqui com a gente. Tínhamos o Beto, que era o supervisor, né? O Roberto, a gente chamava de Beto. Roberto Soglia, que era o supervisor da segurança aqui do parque. Tínhamos diversos funcionários permissionários também, esses empresários, né? Que foram responsáveis pela criação da Cidade da Criança. Porque quando você pega a Cidade da Criança lá no contexto da transformação da cidade cenográfica da Redenção para a Cidade da Criança enquanto parque, nós tivemos um processo que foi, eu costumo dizer assim, que foi não só histórico, mas como visionário. Né? Um grupo de pessoas olhou para isso e falou assim, isso aqui vai dar certo. Né? E aí nós tivemos o prefeito na época, que é Gino de Lima, que deu o pontapé inicial, mas tínhamos os empresários. E aí eu não vou lembrar o nome de todos eles, porque houve vários empresários que deu início lá atrás, em 68, trazendo alguns equipamentos para cá. Em 70, a partir de 70, quando começou a mecanizar os brinquedos, se eu não me engano, aí chegou o seu Alexandre. A gente chama ele de Alexandre, mas o nome dele, na verdade, é Nercês Alexandre. Ele foi um dos pivôs dessa história toda, porque não só a questão do carinho que ele tinha pela Cidade da Criança, mas ele também era um visionário. Ele ia lá para fora para trazer ideias aqui para a Cidade da Criança. Então, como diz aquela máxima, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, muita coisa que ele trouxe para cá de ideia foi que ele conseguiu trazer de fora também. Ele via a ideia e conseguia trazer e formatar a ideia aqui no parque. Então, muitos brinquedos temáticos, fixos, conceituais da Cidade da Criança foram trazidos pelo senhor Nercês Alexandre. Então, ele é uma peça fundamental dessa história. E interessante que ele teve uma visão muito grande, porque ele foi adquirindo novos equipamentos e foi comprando os direitos daqueles que, por algum motivo, estavam deixando. Não quero mais, ele ia para dar continuidade. Então, o seu Nercês, se eu não me engano, ele tinha em torno de 20 a 25 brinquedos, toda a praça de alimentação era dele, com exceção do restaurante Chapéu de Palha, que o restaurante Chapéu de Palha era de uma outra empresa. Aí nós tínhamos a Somatur, a Gran Tour era do seu Nercês, a Somatur, que era do seu Spadella, se eu não me engano o nome dele era Salvador Spadella. Ele tinha 3 brinquedos, entre eles, eu acho que um histórico, que todo mundo lembra, que é aquela motinha, que era tipo um bate-bate, mas acho que todo mundo adorava aquilo, ficava circulando, e era a motinha que era elétrica, a criançada, nossa, viajava com aquela história. Então ele tinha a motinha, tinha o carrossel e tinha o tradicional trem que circulava na Cidade da Criança. Esse trem que todo mundo me pergunta, cadê o trem? Né? Faz falta, né? Então, e a parte de sorvetes. Inclusive, aqui onde nós estamos, uma parte aqui desse espaço que nós estamos, era exatamente o estoque de sorvete do seu Spadella. Aí depois foi incorporado como Centro de Informação Turística. Mas na época, lá em 93, o estoque de sorvete era aqui. E tínhamos também a Mônaco, que era do senhor chamado Corselli. Esse já era um parqueiro mais tradicional, vamos dizer assim. Porque o seu Nercês e o seu Spadella, eles começaram lá na origem. Então eles tinham essa visão mais temática. Já o Corselli, ele já era mais parqueiro mesmo. Então os brinquedos dele eram mais parque de diversão. Então ele não tinha mais muito esse conceito temático, esse conceito do brinquedo focado numa ideia. Era brinquedo normal, era gira-gira, barco viking, montanha-russa, era mais nesse estilo mesmo. Tínhamos o seu Esmeraldo, que era tradicional aqui da pamonha, o milho verde. Eu acho que quem veio na Cidade da Criança nos anos 80 e 90
comeu milho verde, comeu pamonha e tomou suco de milho verde nas barraquinhas do seu Esmeraldo, né? Então, a gente começa a lembrar, tínhamos alguns funcionários que, tem uma curiosidade, o Luiz Leonel, a gente chamava ele carinhosamente de Fusca. Não sei de onde saiu esse apelido, mas o Luiz Leonel, ele era responsável pela manutenção do submarino. Então ele era o mergulhador responsável que mergulhava para arrumar as rodas do submarino, porque, pasme, o submarino tem rodas, ele passa num trilho, né, debaixo da água, então ele era o responsável pela manutenção. Então, quando a gente fala da Cidade da Criança, vem em mente muitas pessoas, Dona Catarina. Dona Catarina é a mãe do Marcos. O Marcos, ele tinha uma lojinha em frente à estação, e o irmão dele tinha uma lojinha aqui onde que é a nossa enfermaria da Cidade da Criança hoje. Eu estou olhando para a enfermaria aqui em frente. Ali era uma outra lojinha. Então, os dois irmãos tinham uma lojinha de souvenirs, que era impressionante o tanto de souvenirs que se vendia aqui dentro. Entre bonés, camisetas, tudo escrito à mão, de madeira, aqueles patinhos que as crianças arrastavam pelo chão e as asinhas iam batendo, era uma coisa, uma loucura. E a Dona Catarina, ela tinha duas lojinhas. Ela tinha uma lojinha aqui em frente, do outro lado da rua, em frente ao cemitério da cidade cenográfica, e tinha uma lojinha no canto, nessa área de cá, que é ao lado do sítio, que era de artesanato. E uma curiosidade, a Dona Catarina e seus dois filhos e seu marido foram figurantes da novela Redenção. Isso é uma coisa que, quando ela falava, os olhinhos dela brilhavam, porque ela lembrava dessa história. O marido dela era funcionário do Veracruz, ele era cabo-man, trabalhava com câmeras, ele era da equipe técnica, conheceram a Cidade da Criança por conta disso, teve a novela Redenção, eles foram figurantes na novela, uma curiosidade, né? Ela sempre contava que o Marcos, que era pequenininho na época, ele ficava nos ombros do marido dela na hora que o prefeito foi tomar posse na novela. Então ela contava isso com muito carinho. E a Dona Catarina, ela tinha aqui duas lojinhas e a gente percebia o carinho que ela tinha com tudo isso aqui. Então, pra gente que está aqui há tanto tempo, né, são aí 33 anos desde que eu vim para cá a primeira vez, são memórias que não acabam mais, né? Cidade da Criança hoje, né? A gente que trabalha aqui, no meu caso, por exemplo, a gente acaba tendo muito romantismo, né? A gente leva muito pela questão do coração, emocional. É óbvio que isso mexe com nossos sentimentos. Mas, com todas as dificuldades, né? Com todas as limitações, porque a gente sabe que a iniciativa privada ela tem uma visão diferente do setor público, né? A Cidade da Criança, quando ela foi criada pública. Então era pelo bem-estar social. E a gente sabe que a iniciativa privada ela não tem essa visão como exclusivista. Ela tem uma visão de lucro, de capital. E mesmo com todas as dificuldades, o que eu tenho visto hoje na Cidade da Criança? Um bom empenho. Hoje a administração do Aquário de São Paulo, eles são determinados. A atual administradora, que é a Fabiana, ela tem se dedicado, inclusive, eu acredito que muito do que ainda existe na Cidade da Criança é por merecimento e dedicação da Fabiana, que ela tem um carinho muito grande pelo parque, né? Ela demonstra isso, mas a gente sabe as limitações. Hoje você tem uma disputa muito grande de mercado com a tecnologia em si, com os shopping centers, né, que queira ou não queira, são espaços que são atrativos para as crianças. Temos parques aquáticos na região, temos parques como o Hopi Hari, que é um grande concorrente, né? E por conta de ser uma concessão, a concessão também tem certas limitações. Eles não podem fazer tudo o que eles querem, porque eles também são regidos por lei. Então a gente sabe que por mais que eles tenham interesse até de fazer um pouco mais em alguns aspectos, eles também são limitados por conta da lei da concessão. Então a gente sabe de toda essa dificuldade. Porém, o que a gente tem visto aqui, como eu atendo o público, eu fico aqui no espaço do gabinete do prefeitinho e como informações turísticas,
Então eu recebo muitos visitantes que vieram aqui enquanto crianças. Então eu recebo avós, pais, avós que trouxeram seus filhos que vêm com seus netos. Pais que vieram quando criança e trazem seus filhos. Então é muito comum você ver as pessoas chegarem aqui e se emocionar. Se emocionar de ver a cidade da criança ainda em pé, com toda a dificuldade que nós passamos, com todos os ataques que nós passamos, que não foram poucos. E a cidade da criança permanece. Permanece por quê? Porque ela tem um legado, ela tem uma história, ela tem um atrativo. E eu acho que se a gente trabalhar esse atrativo da cidade da criança, se a gente conseguir levar para dentro das escolas o conceito turístico e temático que a cidade da criança envolve, nós voltaremos aos nossos tempos de ouro da cidade da criança. A questão do prefeitinho, né? Do prefeito mirim. Eu acho interessante, algumas cidades aqui em São Paulo, por exemplo, Diadema, eles também têm um sistema de prefeito mirim e vereadores mirim. Só que é um conceito mais visado na questão política social, né? A cidade da criança, ela tem esse diferencial. A gente não visa só a questão cultural de formar um cidadão apenas com a questão política. Nós visamos fazer com que a criança seja de fato criança. A cidade da criança, como ela é, desde a sua criação, um parque temático, nada mais justo que nós termos aqui como representante da cidade da criança uma própria criança. Então nós temos os prefeitinhos, o atual agora o Arthur, que foi prefeitinho, tomou posse dia 12, e eu tive o prazer de participar da posse do prefeitinho de 1993, que foi o Rafael. Nessa época, o que eu achei muito interessante foi meu primeiro ano de cidade da criança. Eu entrei em janeiro, quando foi em outubro foi a posse do prefeitinho. Então eu participei daquele projeto todo de formação da eleição, das chapas, foi bem intenso. E o que me chamou a atenção naquela época é que a disputa foi real. A garotada se empenhou de fato. Então as escolas participaram, tanto as escolas públicas como as privadas, elas participaram, né, porque nós tivemos a participação de todos. E eles disputaram em pé de igualdade a eleição. E você via paixão nessa disputa. E o que eu achei interessante é que eu estive aqui na posse. E foi muito bonito, porque o prefeitinho, o prefeito mirim, ele entrou com o carro aberto do prefeito. Então foram abertas as portas da cidade da criança e o prefeito mirim, ele entrou e foi recepcionado pelo prefeito da cidade. A ele foi entregue a chave da cidade. Na verdade, eu usei em alguns eventos que teve, não vou saber exatamente quais, mas eu lembro que tanto na posse quanto na entrega da chave da cidade, que até tinha uma chave mesmo, grande, eu usei. E talvez acho que em um ou outro evento que teve, eu também cheguei a usar a roupa. Foi uma coisa muito bonita. E tinha um bolo enorme, onde a criançada se deliciou. Todas as crianças que estavam presentes na posse puderam compartilhar daquele momento festivo. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi eleito naquele ano o prefeito, que foi o Rafael, a prefeitinha, que era vice-prefeita, né, no caso, e 3 ou 4 vereadores, que era a chapa completa. E era muito legal porque a eleição aconteceu aqui na Cidade da Criança. Por quê? A prefeitura fez questão de envolver todas as escolas. Então os ônibus da prefeitura iam nas escolas, pegavam os alunos e vinham pessoalmente. A criança recebia o ingresso para brincar o dia e vinha votar. Então o envolvimento da eleição daquele prefeitinho foi muito intenso, foi muito bacana. Brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada, o cravo